pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Estou aqui para fazer a última aula, tá certo? Esse período agora foi professora Briane, mas estamos com uma programação diferente hoje, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ter um vídeo especial, a professora Carol também vai participar aqui fazendo um jogo, vai ser bem legal, tá certo? E hoje eu tenho uma participação super especial aqui, o meu colega Gilson Soares, rostinho lindo, que vai trabalhar com a gente aqui e ele vai ficar como se fosse o aluno da aula de matemática, tá certo? Ele disse que esse assunto ele não sabe nem para onde vai e ele vai simular aqui os alunos que têm dificuldade nesse assunto. Foi um tema que eu, professora Briane e o professor Pedro escolhemos para falar um pouco nessa última aula, certo? Vou passar para Gilson, ele vai ficar aí no chat também e vai falar um pouquinho. Gilson, esse assunto aí é tranquilo ou é complicado? Vai lá. Vamos embora, né? Vamos descomplicar agora. Eu com você aí em casa, você aqui comigo. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. Ó. Rostinho lindo, eu vou você agora fazer uma revelação. É você agora, eu vou fazer uma revelação, né? Eu sempre tinha esse desejo, essa vontade. Olha só a realização de um sonho. Eu disse, não, eu não vou terminar o ano sem participar de uma aula junto com o nosso meu amigo Tiagão aqui, né? E cá estou eu, na última aula do ano, com esse clima natalino, junto com quem? Com o Tiago. Olha só que alegria, mas eu estarei aqui, viu? Prestando atenção na aula, espero que você também esteja. Pegue seu celular, se o QR Code não apareceu em sua tela, ele vai aparecer aí, para você baixar aí do Educa Recife. Nem que seja para você mandar aqui, ó, Feliz Natal, professor Rostinho lindo. Feliz Natal, professor Tiago. Um ótimo ano novo, deixar uma mensagenzinha aqui para nós. Vamos juntos, sem mais delongas, começar a nossa aula de hoje. Beleza, Tiagão? É nóis! Valeu, Gilson, certo? Então, essa aula, como eu estava dizendo, a gente vai tentar fazer como sendo o último contato, tá certo? Que a gente tem aqui durante esse ano. E foi um tema que a gente decidiu colocar no último encontro para fazer um pouco aquela coisa de, principalmente vocês que estão indo para o ensino médio, perceber que a relação que você vai ter com alguns objetos do dia a dia, como é que eles se transformam em uma linguagem matemática, tá certo? Então, a gente vai observar que a aplicação desse tema, ele vai pegar todo o ensino médio de vocês, tá certo? Você vai ver que diversos problemas utiliza o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá certo? E a participação é importante, como o professor falou agora, nem que seja para você dar um Feliz Natal aqui pra gente, entre em contato aí, tá certo? Tá aí o QR Code para você baixar o aplicativo, se você está vendo ao vivo ou está vendo pelo YouTube, tá certo? Se você já está aí pelo aplicativo, participa conosco, vai também lá no nosso canal no YouTube, rever as aulas, tá certo? Que é bastante importante. E essa aula, por que a gente escolheu ela sendo a última para o 9º ano? Porque provavelmente vai ser uma aula que você vai querer rever quando chegar no ensino médio, que é um tema que você vai precisar aplicar em algumas situações, tá certo? Então, em aulas passadas foi visto o quê? Vamos ver aqui, técnicas para resolver um sistema de equações. Quando a gente fala de técnicas para resolver o sistema de equações, antes de aprender a técnica, a gente tem que aprender a fazer o que a gente chama de uma tradução da linguagem normal, ou seja, na língua portuguesa, para uma linguagem matemática. Vamos chamar na aula de hoje de um matematiquês, como se a gente fosse fazer uma aula de tradução, tá certo? E depois que a gente fizer a tradução, é que a gente vai aprender essas técnicas, tá certo? A gente vai chamar de técnica 2, porque em aulas anteriores, vai lá no nosso canal, você vai perceber que a gente falou do método da substituição. Mas para você que já está praticamente no ensino médio, você vai ver que esse método da adição, ele vai ser muito mais utilizado, tá certo? Então vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona esse método, essa técnica aí. Ela consiste simplesmente em você eliminar uma das letras, uma das incógnitas. Lembra que um sistema de equações é quando você tem mais de uma equação ao mesmo tempo, não é? Provavelmente o professor Gilson vai lembrar quando a gente começar a falar aqui das aulas de matemática onde aparecia isso daí. Mas vamos tentar fazer com que essa aula de hoje você entenda como é que se resolve esse sistema. Eu diria que essa aula é aquela aula que vai ficar como referência, tá certo? Ou seja, vocês no ensino médio, tanto lá em matemática, como química, como em física, que são novas disciplinas que vocês terão no ensino médio, guarda essa aula porque vai aparecer em todas essas matérias. Lá em química, em balanceamento químico, lá em física, na hora que você for estudar uma coisa chamada cinemática, a parte de elétrica, você vai ter que praticar muito essas técnicas aí. E essa imagem aí, Gilson,
Ó, Sim. método da adição. Sim, parecendo muito comigo aqui agora. meu Exatamente. Então, essa imagem aí da pessoa com dúvida, dúvida. é justamente porque a gente está pensando como seria esse método da adição. Exatamente aí, ó. O professor Gilson está com essa cara. Então, Gilson, é essa cara que muitas vezes a gente vê na aula lá na escola, quando a gente começa a falar desse método da adição. Por que primeiro se chama método da adição, tá certo? Como é que a gente pensa que somar é uma coisa simples, mas o método da adição consiste simplesmente em você somar as duas equações com o objetivo de ficar com apenas uma letra. A gente não consegue resolver uma equação quando tem duas letras, duas informações desconhecidas. A gente precisa de uma técnica para que fique apenas uma das letras. Então preste atenção nesse sistema aí. Lembra que as letras aí, por isso que a gente começou a aula, em aulas anteriores, ou seja, nas aulas anteriores, qual era o objetivo? A gente entendeu o que é que essa letra estava fazendo nesse sistema aí, tá certo? A gente poderia trazer uma situação em que W e Y são pesos, por exemplo, são idades. Vamos imaginar um aqui, por exemplo. A idade de Gilson mais a idade do seu irmão é igual a 30 anos. A idade de Gilson menos a idade do seu irmão é igual a 10 anos. Então, como é que a gente iria encontrar a idade de cada um deles aí, tá certo? Então, o método da adição consiste em a gente somar essas duas equações. Quando a gente somar essas duas equações, a gente vai ter o intuito de eliminar uma das equações, tá certo? Desculpa, eliminar uma das letras. Então, o que a gente vai precisar observar é esse termo aí, monômios simétricos são eliminados. O que são monômios simétricos? A gente vai observar que são letras e números que têm o sinal trocado. Por exemplo, você está vendo aí na tela, mais W e menos W são monômios simétricos. Mais 2W menos 2W, mais 6W menos 6W são sempre monômios simétricos. Então, deu para perceber, né? Ou seja, você vai ter uma letra e um número, um com sinal positivo, outro com sinal negativo. E o que é que acontece quando você soma dois monômios simétricos? A resposta dá zero. E lembra que o intuito é eliminar uma das letras, então, nesse caso aí, na equação que nós temos, ó, se você observar ali, quando eu somar essas duas equações, vai ficar W mais W, e vai ficar ali, ó, W menos W, zerou. É o intuito que eu tinha inicialmente, então no caso aí a gente vai ficar com 2y igual a 40, y igual a 20. O intuito foi eliminar uma das letras, tá certo? Então percebe que descobrindo uma das letras, a gente agora pode conseguir determinar o valor da outra letra, no caso aí o W, tá certo? No caso y igual a 20, e a gente vai escolher uma das equações aí para conseguir descobrir que o W é igual a 10, tá certo? Então, temos então que o objetivo foi alcançado, né? Ou seja, encontrar o valor das letras, no caso aí o Y e o W, e a gente vai conseguir observar isso daí, tá certo? Passar lá para o professor Gilson. E aí, Gilson? Sim. Difícil, fácil, complicado ou não tem solução? Nada não, desse jeitozinho aí fica simplesinho, bem facilzinho. Eu sempre aprendi assim, professor Tiago. Mas com menos sempre dá menos. E aí a Marcélia deixou aqui o seu bom dia, desejando as suas felicitações. Forte abraço, Marcélia. O Rui também passou por aqui. É a galera chegando, o nono ano interagindo com a nossa aula de hoje. Bem facilzinha, viu, professor? Pronto, valeu, Gilson. Então, assim, a gente percebeu que nessa primeira parte eu fiquei falando W, Y, somar, simétrico, mas geralmente você vai perceber que quando você for aplicar o sistema de equações, for resolver o sistema de equações, geralmente ele vai estar sendo representado por um problema, ou seja, uma situação mais concreta, tá certo? Nesse exemplo aí que a gente vai trazer, é mais ou menos um resumo do que a gente precisa para compreender bem esse tema aí. Então, veja, Gilson, o que a gente vai fazer é o seguinte, imagina que no estacionamento você tenha carros e motos, certo? Certo. E o que vai acontecer é o seguinte, vamos supor que nós tivéssemos a seguinte informação, que somando o número de carros e de motos tem 30 veículos, certo? E desses 30 veículos, outra informação que a gente tem é que tem 80 pneus. E o que a gente quer descobrir é quantos carros e quantas motos tem nesse estacionamento. Olha a carinha do professor aí. E aí? Será que dá para a gente descobrir?
Então a gente vai ver, Gilson, que essa informação, ou seja, ter 30 veículos, ou seja, pode ser que tenham 15 carros e 15 motos. Só que se tiverem 15 carros e 15 motos, será que vão dar 80 pneus? Então a gente percebe que a gente tem que olhar para uma parte, que é 30 veículos, e tem que olhar para outra, que são 30 pneus. Lógico que a gente está considerando os pneus que já estão nos veículos, tá certo? Nem aquele que fica lá de reserva no carro, por exemplo, não. Bom? Então, o que é que a gente precisa fazer para resolver esse problema? A gente precisa cumprir algumas etapas. A primeira coisa é a gente transformar esse problema num problema matemático, num problema com uma linguagem matemática, tá certo? E lembra bem, letras somando, subtraindo, fazendo qualquer operação, elas não existem no mundo real. O que a gente faz simplesmente é pegar esse problema, levar para uma linguagem matemática, para nessa linguagem matemática a gente conseguir aplicar as técnicas matemáticas, tá certo? Então, a partir de agora, veja quais são as etapas que eu vou cumprir e você vai ver que essa maneira, ela se aplica na maioria dos casos quando você está resolvendo problemas onde você tem duas informações desconhecidas, tá certo? Então, percebe que eu não sei qual é o número de carros, eu não sei qual é o número de motos. Então, nos problemas em que eu tenho duas informações desconhecidas, eu vou aplicar os sistemas de equações, tá certo? Lembrando que quando você já estiver no próximo ano no ensino médio, essa mesma situação vai aparecer lá nas aulas de química. Por exemplo, ele vai fazer o que a gente chama em química de balanceamento químico, ou seja, tanta quantidade de uma substância, mais tanta quantidade de outra, numa mistura. Lá em física, você vai ter, por exemplo, velocidade e tempo, duas informações desconhecidas, para você tentar resolver. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa é criar uma letra, uma identificação para cada informação desconhecida. No caso aí, carro, vou usar a letra C, e moto, vou usar a letra M. Então, toda vez que aparecer uma letra C, vai representar o número de carros, que é o que eu quero descobrir, e quando aparecer a letra M, vai ser o número de motos que eu vou tentar descobrir, tá certo? Então, lembra, letras, só letras, na matemática não faz sentido nenhum. Elas devem estar representando alguma coisa, tá certo? Então, continuando aí, então veja, quando eu tenho essa informação, 30 veículos, como é que eu escrevo isso na linguagem matemática, né? Lembra que a gente chamou carro da letra C e a gente chamou moto da letra M. Então, somando carros e motos é igual a 30, ou seja, no caso aí, para nossa expressão matemática, vai ficar C mais M igual a 30, tá certo? Então, pega bem essa informação. C mais M é igual a 30, está representando o quê? Que o número de carros mais o número de motos é igual a 30. Lembra que a gente tem outra informação agora, né? Ele diz que são 80 pneus. Como é que a gente escreve essa informação numa linguagem matemática, numa linguagem algébrica? Então, percebe o seguinte, cada carro vai ter 4 pneus, cada moto 2 pneus. Então, se a gente pegar, por exemplo, quantos carros nós temos? Não sabemos ainda. Quantas motos nós temos? Não sabemos ainda. Mas a gente já trouxe um símbolo para cada uma delas, né? Então, a gente vai perceber o seguinte, que o número de carros vezes 4, que são 4 pneus, mais o número de motos vezes 2, vai ser igual a 80 pneus. Então, tenta perceber bem aquela expressão que está ali, ó. 4C mais 2M igual a 80, está dizendo que cada carro 4 pneus, cada moto 2 pneus, quando eu somar tudo vai dar 80 pneus. Então a gente já tem agora, a partir de agora, isso que está vendo aí na tela é a tradução daquele problema para uma linguagem matemática. Então percebe que se alguém chegou na aula agora e está olhando aí essa expressão, não faz sentido nenhum, mas para quem está acompanhando desde o começo, sabe compreender bem, né? Ou seja, aquela primeira expressão ali, C mais M igual a 30, que é o número de carros mais o número de motos igual a 30, e aquela ali de baixo, 4C, significa 4 pneus de cada carro, mais 2M, 2 pneus de cada moto igual a 80. Pronto. A primeira etapa é essa daí. E o que é que eu faço agora? Aplicar a técnica para a gente conseguir determinar quantos carros e quantas motos tem nesse estacionamento, tá certo? Então a gente vai aplicar, Gilson, a técnica, o método da adição. Que o método da adição é eliminar uma das incógnitas, tá certo? E aí, Gilson, acha que dá para ficar bem claro? Lembrando que essa aula, ela tem 2 objetivos. Tem esse objetivo desse ano agora, a gente encerrar esse ano com as nossas aulas falando desse tema,
e também saber que essa aula guarde sempre como referência que você vai usar em todo o ensino médio. Vai lá, Gilson. Sim, sim. Quem está acompanhando a aula desde o início agora vai saber resolver esse problema. E agora ficou até uma equaçãozinha, né, simplesinha montada, que agora também vai vir um segredo, né? Quando o professor começar a montar ali, fazer a substituição das letras pelo valor, vai ter uma equação que você vai ter que fazer primeiro do que a outra. Fica assistindo que você vai descobrir já já, viu? Exatamente. Tá vendo aí, ó, Gilson desenroladíssimo em matemática, certo? Então, essa técnica aí, a gente vai eliminar uma das letras, né? Porque fazer a conta com as duas letras fica bastante complicado. Então, essa técnica aí a gente elimina. E lembrando, como é que a gente elimina as letras? Não é simplesmente apagar ou tirar ela, não. Elas precisam sair dali como monômios simétricos a serem eliminados. Lembra que a gente falou, né? Os monômios simétricos, eles são eliminados. Nesse caso aí, ó, C e 4C não são monômios simétricos, mas eu posso transformá-los em monômios simétricos. M e 2M não são monômios simétricos, mas eu sempre posso transformá-los em monômios simétricos. Então, nesse momento aí, você para e pensa, como é que eu transformo esses monômios aí em monômios simétricos? Você pode fazer simplesmente o seguinte, podemos gerar monômios simétricos. Da que forma? Simplesmente o seguinte, ó, por exemplo, eu posso escolher qualquer uma das letras para serem eliminadas. Eu vou eliminar a letra N ou a letra C, tanto faz. O grau de dificuldade vai ser o mesmo. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda aquela primeira equação por menos 2. Por que eu vou fazer isso? Porque observa que na equação de baixo eu tenho 2n, e se eu multiplicar de cima por menos 2, eu vou ficar embaixo com 2n e em cima com menos 2n, ou seja, eu transformei em monômios simétricos. Se eu fizesse multiplicando a primeira e a segunda, observe que eu tenho menos 2n em cima, menos 2n embaixo. Feito isso, eu vou ter os sistemas aí que são chamados sistemas equivalentes, ou seja, eles representam a mesma situação. Então veja que agora ficaram monômios simétricos. 2n e menos 2n, a gente simplesmente consegue, pelo método da adição, eliminar uma das incógnitas. Nesse caso aí, o método da adição consiste em somar depois que eu tenho já os monômios simétricos que são eliminados. Nesse caso aí, perceba que 2n mais menos 2n mais 2n foram eliminados. E sendo eliminados, eu vou ficar agora com a incógnita, apenas a incógnita C. Veja que o sistema fica muito mais simples de ser resolvido. E a equação que eu preciso resolver nesse caso aí é apenas 2c igual a 20. Se 2c é igual a 20 é porque c é igual a 10. Sabendo uma letra, eu consigo descobrir a outra, né? Ou seja, c igual a 10, eu substituo, como o Gilson estava falando, em alguma das equações, ou simplesmente, se tem 30 veículos e tem 10 carros, consequentemente serão 20 motos, tá certo? Que eu poderia fazer isso através simplesmente da informação que eu tinha aí. Então perceba que a gente conseguiu chegar a esse resultado simplesmente resolvendo o sistema de uma maneira que a gente interpretou e chegou à conclusão dele. Tá certo? E aí, Gilson, o que é que tu achou desse tema aí? Bem mais prático do que a maneira que eu estava aqui pensando, por isso que eu disse substituir e tal, e havia a multiplicação primeiro, depois a adição, mas dessa forma aí, bem mais prática, bem mais simples de se resolver, viu, professor? Isso. É porque, Gilson, a gente precisa usar essa técnica porque a gente consegue fazer diretamente. Esse jeito que você está falando é o método 1 que a gente ensinou, que é você ir substituindo para chegar no resultado. Certo? Certo. Pessoal, como eu disse, hoje a gente vai ter uma programação especial e a gente vai passar um vídeo para vocês, tá certo? Depois vai continuar aqui outros professores. Presta bem atenção nesse vídeo, feito com muito carinho aqui pelo pessoal da Escola Municipal para Aulas Digitais, tá certo? E daqui a pouco eu e o professor Gilson voltaremos, tá certo? Vamos com voltar. Surpresas para vocês. Fica aguardando. A gente não vai se despedir, certo? Vai apenas dizer, preste atenção nesse vídeo, daqui a pouco a gente volta, certo? Então, pessoal aí, Deivinho e Giovana, solta aí o vídeo pro pessoal. Vai lá.
Vai, Bastião! Menino, faz tempo que a gente não se vê. Vixe Maria, e se encontrar logo numa belezura dessa? Na Rua do Bom Jesus. Tá bonito demais isso aqui, não tá não? Tudo enfeitado, bonito que só. Já é bonito e assim iluminada, hein? Oxe, aí a gente fica com as estrelas, com as luzes. Agora, por que essas luzes? Por que essas estrelas? Será que é alguma coisa especial? É Natal, é festa, rapaz. Eita, é festa e a Oxe. gente veio pra aqui, sabe pra fazer o quê? Tu sabe? Pra fazer o quê? Eu ando bem esquecido, diz aí. Chamaram a gente pra apresentar uma aula que vai falar sobre os foguetes do Natal Ai, tem foguete assim, viu? da Olha. nossa cultura popular. É pastorio, reisado, cavalo marinho, E quer dizer que a gente vai ver cada um desses, cada de um um desses. por um, na nossa aula de hoje. E pra cada um desses tem um professor pra explicar tudinho, viu? Eita, então vamos acompanhar. E tem um danado de um balé também, né? Que eles vão se menino. apresentar, já estão dançando lá atrás. Olha, esse balé é famoso demais. É o balé popular do Recife. Eita, então vamos embora acompanhar que eles Bora. estão fazendo um guerreiro, né? É, a primeira a gente começa hoje com o guerreiro, que é uma dança bem tradicional. Hoje, então, eu quero aprender tudo. Vamos aprender Vamos junto? embora, vamos pra lá, E viu? vocês que estão aí vão aprender junto com a gente Ué, também. fica aí ligado, vai ter muita coisa. Começa agora, guerreiro. Vamos embora.
fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Ô, gente, tu nem parece que acabasse de ver a apresentação agorinha do A balé. apresentação do balé popular? Isso mesmo, Marieta. Aquele dos guerreiros, né? Dos guerreiros. Não, guerreiros. Não, Marieta, não é esse guerreiro, não. É o foguete natalino, né? É um foguete Que natalino. foi baseado nos reis Magos. Isso mesmo, Marieta. E eles apresentaram tão bonito aqui, não foi? Pois é, nem parece que tu E eu viu. esqueci, minha gente, olha. E os trajes dele? Bonitão, né? Olha, Perfeitos, com essas- bem coloridos. bem colorido, com muitas fitas, assim, assim, feito a gente. Olha, tu gostou? E ainda tem aquele chapéu que nos Pois seus palácios, as Pra igrejas. lembrar os reis e as rainhas, Marieta. Que é, os trajes dele eram aquelas coisas dos nobres. Pois é. E assim, um monte de gente tem lá, né? Muita gente, Aqui só é Marieta. como guerreiro, como Pois é. Mas lá tem um monte de gente. E é. É, tem até os dois palhaços. Pois é. Ah, Bastião. E Mateus. É mesmo. E eles disputam o amor de quem, Marieta? E Catarina. Catirina, Marieta. É Catirina. Catarina não, né? É, Catirina. E às vezes ela aparece também nos guerreiros. Né? Aparece também. E assim, é uma riqueza imensa, porque tem muitos figurantes. É mais que o reizado. Pois é. E tu sabia? Sabia. Sabia? Sabia. E quando o balé popular fez 40 anos, Ah, eles fizeram uma apresentação lembrando um personagem desse também do Guerreiro, né, Marieta? Isso mesmo. E assim, eles arrasaram hoje, não foi? Arrasaram. Menina, e é tão bom, tão divertido quando a gente vê assim, essa festa natalina. É E lindo. surgiu lá em Agora, Alagoas. Marieta, a gente já ia esquecer de falar Eu já ia isso. esquecer mesmo. Viu? É. E assim, é tão rico, que a gente vê que aqueles nobres lembra, né? Pois nobreza, E a E alegria. outra, Marieta, bora parar de falar muito, sabia? Por quê? Porque a gente tem que dizer que vem depois da gente, Oxi. Marieta. Outras apresentações. É, tem várias apresentações Mas hoje. eles vão ter Não que é ficar só os guerreiros, ligados. não. Não, é o É galante. o galante. Eita, galante. Ai, eu vou me Não é arrumar. tu não, é Eu o vou do me arrumar, fogueiro, o galante. Vou Marieta. me arrumar. Ah, tá Pra ver e certo. dançar com o galante. Bora ver. Ai, vamos Presta ver. atenção, ó. Cadê? Eita. Ali, ó. Ó. Oi, turma! A gente está aqui na Rua do Bom Jesus com a professora Yolanda Oliveira. E aqui com a professora Janaína, a gente está vendo a respeito do folguedo, que é do Galante. Estamos nessa rua que é considerada a terceira mais bonita do mundo, mais do que do mundo, do Recife. E aí a gente vai trazer essa atração do balé popular com vocês. Vocês sabiam que o folguedo do Galante se refere aos elegantes, acompanhado das damas? E também pode ser conhecido como a dança dos arcos, floridos, com fitas, com colorido. Não é isso, Yolanda? É sim, que vai retratando a respeito das flores, dos frutos. Por isso que tem essas cores tão coloridas, essas cores tão bonitas, porque vem simbolizar essa época de fertilidade, de alegria, de que tudo floresce. Não é, Janaína? Sim, e tem variações regionais. Aqui também entra um pouco da festa de São Gonçalo, da dança dos arcos de São Gonçalo, sempre com fitas, com o ganchê e o garranchê, onde eles vão se cruzando, as fitas vão se cruzando, tudo com sentido, com significado. Os galantes e as damas dançando num grande balé. E veja a importância da gente conhecer até essa partezinha da nossa cultura, que a gente às vezes esquece um pouco dela. Porque dança, arte, todo esse arcabouço cultural fazem parte do que é a nossa sociedade. E é isso que a gente vai ver agora no Balé Popular do Recife, apresentando lindos folguedos para a gente conhecer, apreciar, se divertir e aplaudir. Vamos ver juntos.
Minha gente, que apresentação incrível, né? Viemos aí de mais um espetáculo que foram os galantes, né, professora? É um prazer a gente apreciar a nossa cultura aqui numa rua tão linda quanto essa. Com certeza faz parte da nossa história, da nossa cultura, da tradição do nosso povo. Agora eu ouvi falar que nós vamos curtir outra apresentação bastante especial, que são os brincantes. Mas eu tenho aqui uma dúvida. O que significam brincantes, Helena? Brincantes, na minha cabeça, sempre vem na mente a brincadeira, né? A brincadeira, o brinquedo. Tem a ver com brinquedo, professora? Bom, em relação à cultura, tudo isso está interligado. Na verdade, o brincante é aquela figura que participa do brinquedo e elabora também. Então, todo o processo de elaboração do brinquedo, que no caso são os folguedos, são os brincantes que elaboram também e participam da brincadeira. Pois é, vê que incrível, né? Porque a gente tem os foliões, aqueles que participam no carnaval, né? Tá todo mundo lá empolgado em Olinda, aqui no Recife Antigo. E a gente chama de foliões, né? Mas é uma época bem específica que acontece lá no carnaval. Já os brincantes, então, eles participam o ano todo, né? Seja no São João ou agora na época de Natal, né? A gente tem os folguedos e os personagens incríveis do cavalo marinho, né? A própria laúça que também acontece no carnaval, aquelas pessoas acompanhando ali a laúça acontecendo. Então eles também são brincantes, né? Já que eles acompanham. Com certeza. Tudo isso são nada mais nada menos que representações vivas da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural. Então a gente vai ver agora uma apresentação incrível dos brincantes, trazendo aqui mais alegria, mais cultura e mais empolgação para vocês assistirem e conferirem com a gente. Então fiquem ligados e se preparem, porque vem muita coisa boa, né, professora? Com certeza. Fica com a gente que tem muita coisa maravilhosa ainda por vir. Então, vamos assistir? Vamos embora. Jesus de Nazaré.
Ai, gente, essa noite tá maravilhosa e foi um presente pra gente. Olha a música, olha esse lugar, viu? Eu tô fascinada. Então, gente, muito legal. Aqui a Rua do Bom Jesus está incrível. Que decoração linda. Linda. Nossa, tá maravilhoso. E as Brincante. apresentações, todas elas maravilhosas. Apaixonada, né? Vamos ver, minha gente, esse espetáculo que é belíssimo. Vamos assistir? Vem com a gente. Vamos lá, Vilma. Dando continuidade ao nosso passeio pela Rua do Bom Jesus, nós vamos falar agora um pouco sobre o pastoril. O pastoril ele tem sua origem na Europa, lá no território de Portugal, e assim como o presépio, ele se constitui como mais um alto natalino. Nesse sentido, nós podemos falar também a respeito do pastoril, que aqui no estado de Pernambuco, muito provavelmente, ele chega aqui por volta do século XVI, a partir do convento franciscano de Olinda. E você já ouviu falar do pastoril? Conhece o pastoril? Já viu uma apresentação de pastoril? E aí, professora, como é que se constitui o pastoril? De que personagens eles são formados? Então, professor, o pastoril tem vários personagens. Dentre eles, tem a Diana, tem também uma borboleta, tem uma cigana, tem anjos também e tem as pastoras. E o interessante nessa brincadeira, nesse folguedo popular, é que eles se dividem em 2 cordões. Ah, lembrando que também tem a mestra e a contramestra. É verdade que os cordões são o encarnado e o azul? Isso. O encarnado vem da cor vermelha. E o azul é outro cordão. Cada um fica de um lado e eles acabam competindo entre si, Luciano. E é verdade? É verdade. Já foi muito mais competição. Hoje em dia eles desfilam como parte da nossa cultura, né? Eles fazem a sua apresentação como parte da nossa cultura popular. Então quer dizer que antigamente é como se fosse 2 times de futebol? Era quase isso. Dividiam assim, quem colaborava mais de um lado, quem colaborava mais de outro. É verdade também, professora, que hoje eles têm, assim, entre as músicas que são tocadas, músicas sacras e músicas consideradas profanas? Sim, também. São várias musiquinhas que são de tradição oral, que vai passando de uma geração a outra. E eles falam assim, eles começam saudando a plateia, falando: boa noite, meus senhores todos. Que legal. Somos pastoras, pastorinhas belas. E nisso acontece o desfile. Isso que vai acontecendo o desfile, usando pandeirolas assim, coloridas ou na sua cor, né? O azul com azul e o vermelho com vermelho. Essa história da cor é muito forte. Sério? Eita, então vamos fazer o seguinte. Se você ainda não viu uma apresentação de pastoril, então vamos dar continuidade aqui, contemplando uma apresentação maravilhosa desse folguedo. Que legal! Então vamos lá? Vamos ver o pastoril. Corre que vai começar. Oba! Boa noite a todos, a minha chegada. Boa noite a todos, a minha chegada. Mestre contra mestre, cordões na madrugada. Mestre contra mestre, cordões na madrugada. Saúdo os marujos desta nau tão navegada. Vem trazendo Otolina com seu véu todo bordado. Lá pra frente morre um boi e a partilha é animada. Capitão já levou tudo e o Mateus ficou sem nada. Deus lhe dê boa noite, dona. Boa noite, Deus lhe dê, ó senhora dona. Deus lhe dê boa noite, dona. Boa noite, Deus lhe dê, ó senhora dona. Vem passando pela mata do Amazonas, como vai, como passou, senhora dona. Deus lhe dê boa noite, dona. Eita, Bastião, que lindeza, Bastião!
Quanta coisa boa que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Será que o povo em casa gostou, hein? Eu acho que gostaram demais. A gente aprendeu os foguedos populares do Natal, vimos a cultura popular viva. É verdade. E numa rua belíssima como essa, né? Com essa iluminação. Tá lindo demais. O que a gente pode dizer para vocês que estão em casa é que tenham um Feliz Natal. E um próspero 2022, né? Cheio de esperança. A gente está encerrando por aqui as nossas aulas, encerrando as nossas atividades, mas a gente volta o ano que vem. Isso, ano que vem, ó, tá assim de coisa boa pra gente ver. Muita coisa boa. E a gente vai se despedir deles com essa imagem linda aqui da Rua do Bom Jesus. Essa festa toda. E ano que vem, né, Bastião? A gente continua com nossas aulas, com muita lindeza para mostrar a vocês. Muita coisa boa. E agora a gente vai fazer o quê? Vai dar um tchau, vai se despedir, desejando mais uma vez um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês. Cheio de saúde e esperança. Tchau, tchau. Olá pessoal, tá aí, vira o vídeo, a gente vai encerrando por aqui, mas antes de encerrar... Ai, um forte abraço, eu tá que faço aqui, ó. Nada disso. Patrimônio vivo da EMAD aqui, rostinho lindo, junto. a câmera é tua, vai embora. Gente, um forte abraço, sempre o que é um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação, entrando no ângulo, mão direita, mão esquerda, rostinho lindo, vamos mergulhar no ano, vamos mergulhar, tchau!